conversar com o Miguel Stedley, editor do Ponto Newsletter, uma produção do Brasil de Fato. Miguel já está aqui com a gente. Oi, Miguel, tudo bem? Como você está? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Estou bem, ansioso aí para a gente conversar sobre essas Vamos movimentações da nessa. última semana. Pois é, porque teve bastante. Vamos começar então conversando sobre esse encontro entre Lula e Kassab, né, que aconteceu ali na segunda-feira. Kassab tem como candidato do partido o Rodrigo Pacheco, né, como seu candidato à presidência. Mas há vários problemas envolvendo essa candidatura e muita gente já dizendo que essa candidatura deve cair, né? Então essas conversas com o Lula têm um significado bastante importante, que é essa aproximação, de repente, do PSD para apoiar Lula numa federação ou, de repente, já nesse primeiro turno? Como que você tem visto essa discussão? Há possibilidades, de fato, de PSD apoiar Lula já agora no primeiro turno? Existe a pressão de uma boa parte da base do PSD é essa, né? Não é exatamente uma relação traumática, muito pelo contrário, o Kassab tem uma boa relação com o PT há muito tempo, foi ministro, né, dos governos petistas, enfim, mas ele continua apostando nessa lógica de que talvez seja melhor ter uma independência e ter uma candidatura própria. Então, a princípio, ele permanece irredutível com essa posição de manter uma candidatura, até para não poder dedicar, enfim, mais recursos do fundo eleitoral e poder mexer principalmente com as alianças estaduais, né? E aí sempre o nosso xadrez, né? Hoje, teoricamente, o candidato do PSD é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como na semana passada o Lula se reuniu com o Renan Calheiros com vistas a atrair uma base do MDB para apoiar sua candidatura também a partir do primeiro turno, o Rodrigo Pacheco e o Renan é pré-candidato à presidência do Senado em 2023, né? Então nós temos uma movimentação que agora, mais do que os palanques estaduais, já implica na presidência das casas para o próximo ano, né? Esse ano nós não temos eleição para a presidência das casas. Então o Rodrigo Pacheco já tem sinalizado que ele desistiria da candidatura a presidente e toparia um acordo do PSD apoiar o Lula no primeiro turno e receber o apoio do PT e do bloco, né, em torno da candidatura Lula por uma reeleição do Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em 2023. Por sua vez, o Ciro Gomes tem namorado, flertado com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, buscando um palanque alternativo, inclusive tem batido o Marcelo Freixo, do PSB, né? E com isso, então, também tem, e claro, o Kassab tem atendido esse flerte para também colocar o passe mais caro, digamos assim, né? Então nós estamos nessa valsa, assim, né? Entre o PSD inclusive andou sinalizando também que caso o Rodrigo Pacheco desista da sua candidatura, poderia receber o tucano Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, numa outra possível candidatura. Então o PSD, na verdade, está acenando para todo mundo, está se posicionando, é típico da posição do Kassab. Eu acho que existe sim a possibilidade de eles apoiarem o Lula, mas existe sim a possibilidade deles manterem a estratégia que o Kassab construiu até agora, e até de um apoio talvez não declarado, né, oficialmente, negociando estado por estado. Eu acho que a gente vai ter isso mais claro por volta de abril e maio, quando os palanques estaduais, que é o que interessa para o PSD, estiverem mais consolidados. E, Miguel, o PSD declarando esse apoio a Lula no primeiro turno, agregaria bastante a candidatura a Lula, até por conta de composição ali de Congresso mais para frente? Eu diria mais, Thalita, a gente tem que pensar, quando a gente fala, né, sempre nós temos dito, bom, o Lula tem 3 tarefas, e as forças que apoiam o Lula: eleger o Lula, tomar posse, né, a gente não descarta aí alguma aventura do tipo Capitólio, e a governabilidade. A governabilidade passa necessariamente pelo Congresso, mas passa também pelos governadores. E é por isso que o Lula iniciou aquele flerte com o Alckmin ainda antes da possibilidade dele ser vice, dado a posição que ele tinha, né, nas pesquisas em São Paulo. E o PSD, mais do que a pancada de deputados, o Lula está de olho no Calil, na possibilidade de se eleger governador em Minas e derrotar. Então é uma aliança que interessa, né? Assim como em outros estados onde o PSD tem força. Então faz parte sim desse arranjo que não é só Congresso, são também
palanques estaduais, né? Se o Lula tem o Haddad, ou o França em São Paulo, tem o Calil em Minas, o Freixo no Rio de Janeiro, e mesmo se traz o Eduardo Paes, né, o atual prefeito do Rio, que é do PSD, ele fecha um belo bloco no Sudeste, dos maiores colégios eleitorais do país, né? Mas a boa desempenho que ele tem no Nordeste, isso com certeza levaria ele a uma vitória no primeiro turno. Por isso que o PSD é importante para o Lula, e o Kassab sabe disso e valoriza o próprio passe. Perfeito. Vamos do PSD para o PSB, então. Teve uma fala importante essa semana de Márcio França, que até este momento também é um candidato ao governo de São Paulo, né? Mas por conta dessas conversas que acontecem com o PT, disse que quem tiver na frente nas pesquisas eleitorais, Márcio França ou Fernando Haddad, candidato do PT, seria o principal candidato, e daí eles teriam, enfim, essas negociações para que um desse um passo atrás e tirasse sua candidatura, né? Como você viu, como você analisa essa fala de Márcio França? Você acha que, inclusive, o PT vê com bons olhos essa estratégia? Como a gente pode analisar? Olha, eu acho que amanhã nós vamos ter mais notícias, Thalita, porque justamente hoje o PT e o PSB, assim como o PCdoB e o PV, estão reunidos novamente para discutir a federação e bastante entusiasmados, porque o STF essa semana não só reafirmou a validade das federações, que era questionada, né, foi provocada por um questionamento do PTB, como atendeu o pedido do PT, do PSB, do PCdoB de prorrogar a formação das federações até maio. Isso dá mais tempo para esses ajustes, ainda que a federação PT, PSB, PCdoB, PV esteja muito mais avançada que todas as outras em discussão, né? Então, a cada reunião dessas, eles têm também feito uma valsa, né? Na semana passada, o imbróglio era o governo de Pernambuco. Então, o senador Roberto Costa coloca a sua candidatura para dar uma pressionada. Se vocês não se decidirem, o PT tem candidato, né? Hoje está bem avançado para o Fernando Haddad essa candidatura, porque, inclusive, nos bastidores ele tem o apoio do Geraldo Alckmin. O argumento do Márcio França é de que França, tem um desempenho melhor no interior, enquanto o Haddad tem um desempenho melhor na capital. E por isso essa proposta de quem estiver melhor, né? O fato é que se o PSB abrir mão da candidatura em São Paulo, eles vão avançar em outras candidaturas que pareciam que já estavam resolvidas, como o Rio Grande do Sul, onde o deputado Edgar Preto está em primeiro nas pesquisas, mas o ex-deputado Beto Albuquerque, do PSB, também quer ser candidato. Então, a cada semana, acho que nós vamos ter um baile do PSB e do PT até eles irem fechando aliança, né? Caso a caso. Mas, obviamente, o grande centro das discussões, a peça central do xadrez é São Paulo, né? Mas eu insisto, eu acho que nós estamos caminhando para uma candidatura Fernando Haddad, né? E possivelmente o Márcio França ao Senado. E como eu já disse, não me surpreenderia se o França também reivindicar então o apoio do PT e da federação à sua candidatura à prefeitura de São Paulo daqui a 2 anos, porque sempre lembrando, as federações não são coligações, elas permanecem por 4 anos. Portanto, elas atuam juntas no Congresso e elas vão concorrer juntas também nas eleições municipais. Por isso que é tão delicado acertar bem como é que cada partido vai atuar nessa federação. Em relação às federações, uma dúvida, né? Como que funciona, a partir desse momento que as federações são formadas, como que funciona quem manda na federação, se é que a gente pode dizer isso? Ou existe uma cúpula ali de tomada de decisões? Dá para a gente entender como isso deverá funcionar? Cada federação vai ter que fazer a sua escolha, Thalita. Então, é como se fosse a fundação do partido, né? Assim como o PT tem uma forma de funcionamento, o MDB tem outra diferenciada, essa federação, como uma espécie de superpartido, também vai ter que ter o seu estatuto. E esse justamente é um dos pontos que está em discussão hoje, nessa reunião que eu me referia entre as federações. A conversa inicial dessa federação, ainda sem nome, que reúne os partidos em torno da candidatura Lula, a princípio eles estabeleceram uma espécie de assembleia. E essa assembleia seria formada proporcionalmente pelo número de deputados. Então seria uma direção de 50 pessoas e a proporção de indicação de cada partido seria pelo número de deputados.
Agora, nessa reunião de hoje, o PSB está trazendo uma outra proposta, que se considere também o número de governadores e prefeitos, o que obviamente aumentaria o peso do PSB na federação. Hoje, pela proposta de considerar a bancada, o PT teria um peso maior. Então isso também está em discussão. Cada federação vai ter que definir o seu funcionamento. A gente sabe que o Cidadania, né, do Roberto Freire, tem discutido com o PSDB, não se sabe ainda se formarão ou não, mas cada federação dessas vai ter que discutir como vai se organizar. No caso dessa federação em torno da candidatura Lula, esse é o sistema, uma assembleia, vão fazer um rodízio da presidência, e aí eles estão discutindo hoje essa proporcionalidade por partido.